Senhor Cônsul Valério Caruso, é um prazer entrevistá-lo cerca de um ano após a sua chegada, quando aqui, segundo diziam, reinava o caos. Nesse tempo, as coisas mudaram e ouvem-se, inclusive, elogios à sua atuação. A que o senhor atribui tais mudanças? Obteve mais recursos, tanto financeiros quanto humanos? Ou tudo se resume ou se resumia a uma questão de gestão? Uma boa pergunta. Primeiro, bom dia, Peron. Bem-vindo em Porto Alegre. Esperamos que possa se sentir em casa. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Enfim, Porto Alegre para mim é a primeira experiência como diplomata, não somente como cônsul. Então, foi um grande desafio para mim vir para cá, 15 mil quilômetros de distância da minha casa, da minha família, para enfrentar um desafio que eu acho muito interessante, porque significava liderar um dos consulados gerais mais grandes da rede, num estado que é considerado como o estado mais italiano do mundo fora da Itália. Lembramos que somos mais de 4 milhões de descendentes de italianos e 40% da população. E é verdade que Porto Alegre era considerado como um consulado com alguns problemas. Um deles era a questão dos recursos humanos. Quando eu cheguei, eu lembro que eu era o único funcionário com mais 6 funcionários locais, que são funcionários maravilhosos, ótimos. Eu acho que se as coisas agora estão diferentes, o mérito é graças ao funcionário. O cônsul pode liderar, mas o cônsul sozinho não faz nada. É graças ao empenho, ao compromisso e a grande vontade de todos um time de funcionários do Consulado Geral da Itália, do Comites, que nos ajudou enormemente nas missões de funcionário itinerante, e a rede honorária. A gente tem que lembrar que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem 7 consulados, agentes honorários que nos ajudaram enormemente em fazer um trabalho muito bom no ano 2023, desde a minha chegada, que faz com que agora Porto Alegre seja visto como um consulado bem diferente. Então sim, preciso agradecer Matteo, Roberto, Giovanna e Alessandro que vieram da Itália comigo. São 4 funcionários de ruolo, que aceitaram esse desafio comigo, e também todos os funcionários que já estavam aqui e aqueles que concursamos. Que Porto Alegre, o Consulado Geral da Itália em Porto Alegre, o senhor deve saber que fez 2 concursos, aumentou dos 50% o número de funcionários locais. Foi um trabalho enorme que foi feito nos primeiros 6 meses de 2023. Todos os funcionários já estão no Consulado Geral trabalhando, e isso tinha um impacto enorme na quantidade e na qualidade dos serviços oferecidos aos cidadãos. Além disso, fizemos também uma gara europeia, para contratar uma empresa de subministração de trabalho interinal. Os digitadores, eles também estão ajudando bastante. Então foi o que a gente falou de arrumar a casa, O primeiro ano foi um trabalho enorme para arrumar a casa e também mudar a reputação do Consulado Geral, que era visto como um consulado longe da comunidade, um consulado um pouco afastado das comunidades. A gente tentou de comunicar um Consulado Geral aberto, de portas abertas para a nossa comunidade. E acho que a nossa comunidade está se dando conta da nossa vontade, da nossa transparência, do nosso compromisso em estar perto das necessidades de cada cidadão, e da vontade de fazer um trabalho certo, que possa orgulhar os nossos cidadãos italianos aqui no Rio Grande do Sul. O senhor mesmo citou que a sua primeira gestão como cônsul, O senhor imaginava melhor, pior? É estimulante?
Eu vou te falar o seguinte, eu acho que nunca mais vou ser cônsul como diplomata, porque a experiência é tão forte. Estou recebendo um carinho tanto forte que vai ser difícil para mim fazer uma outra experiência de consulado na minha carreira, no sentido que Porto Alegre é uma experiência fortíssima em termos de relações humanas com as pessoas. Eu sempre falo que não, as pessoas na Itália me pedem o que é o melhor do Brasil, o que é que tu gosta mais do Brasil. Eu sempre falo, não, é a feijoada, o churrasco, o vinho, o espumante, ou a praia. A verdade é que o que eu gosto mais do Brasil são as pessoas. A humanidade que eu encontrei aqui é algo que eu não esperava de encontrar. A generosidade, a humanidade, o carinho das pessoas. Acho que também eu mudei numa outra pessoa agora. Sou uma pessoa diferente daquela que veio para o Brasil faz um ano e meio. E eu de tudo isso tenho que agradecer. Vai ser muito difícil sair daqui quando será, porque vou ter muitas saudades dessa maravilhosa humanidade que me acolheu como um gaúcho. O senhor virou gaúcho, aprendeu inclusive o português, né? O senhor falava bem o português, o senhor não falava português quando aqui chegou, né? Aprendeu aqui. Aprendi aqui. Pois é, e a sua missão não tem apenas questão de serviços consulares, né? O senhor fala nós temos o problema das filas da cidadania, nós temos o problema do passaporte, nós temos também a área comercial, a área cultural. Como é que está essa área, senhor cônsul? A área cultural, primeiro tem uma atenção muito forte por parte da embaixada. A embaixada da Itália em Brasília tem uma grande atenção nesse sentido de promover a Itália e a italianidade. Claro, o Consulado Geral faz o possível para criar eventos de qualidade. No âmbito da Semana da Língua Italiana no Mundo, a gente, pela primeira vez, não somente no âmbito da Semana da Língua Italiana no Mundo, mas isso aconteceu também no âmbito do Festival do Cinema e também na Semana da Cozinha Italiana no Mundo e no Italian Design Day. Pela primeira vez aqui no Rio Grande do Sul interiorizamos a cultura. No sentido que antes todos os eventos culturais e comerciais aconteciam em Porto Alegre, na capital. Só que però o Rio Grande do Sul é muito mais do que Porto Alegre. O Rio Grande do Sul, a comunidade italiana no Rio Grande do Sul é muito forte também no interior do estado. Caxias do Sul, Bento Gonçalves. A gente foi para Erechim, encontrou uma comunidade maravilhosa, numa cidade que é muito longe, né? Na fronteira com o Paraná e Santa Catarina. Então a gente tem esse objetivo também de promover a cultura italiana não somente em Porto Alegre, mas em todo o estado. Pela primeira vez foi feito um Italian Design Day em Caxias, com a vinda de Pininfarina para o Rio Grande do Sul. Todos os italianos chegando no Rio Grande do Sul se dão conta do enorme potencial desse estado. Todos ficam surpreendidos pela enorme capacidade empreendedorial da comunidade empresarial ítalo-gaúcha. E a gente tem que valorizar isso. A Semana da Língua Italiana no Mundo pela primeira vez aconteceu em Passo Fundo. A gente está fazendo um projeto junto com o Instituto Educacional de Passo Fundo pela vinda em janeiro desse ano de duas professoras madrelíngua da Itália. Primeira vez que acontece no Rio Grande do Sul. Não sei se no resto do Brasil tem uma experiência similar, não sei. Então, é tudo um trabalho de interiorização que a gente está fazendo junto com a rede honorária, que está fazendo um trabalho extraordinário, o Comites, que está participando em todas as iniciativas do consulado e da rede honorária, e as associações. Os antegestores, as associações, a gente conseguir criar um sistema Itália que trabalha muito bem, não? Juntos. E os resultados
os frutos desse grande trabalho que foi feito estão se vendo, né, em todas as atividades que a gente está realizando, não somente na capital, mas em todo o estado. Cônsul, falando na área cultural, nós temos aqui talvez um movimento mais forte que tem no Brasil inteiro, manifestação nessa área italiana, que nós chamamos de Italian, né? Como é que isso é visto pelo consulado? Isso faz parte ou não faz parte? Faz parte. Eu até fico, talvez, às vezes fico chateado quando me fazem essa pergunta, porque o italiano é normal que faça parte. O italiano é um patrimônio fundamental da cultura italiana do Rio Grande do Sul. Não tem alguma distinção entre turmas do italiano e turmas do italiano. Quando se valoriza o italiano, se valoriza a Itália. Ponto. Não tem... O italiano até é uma língua que eu amo muito. Eu amo. Alguns dos meus melhores amigos são venezianos. Gostaria, uma vez aprendido português, gostaria até de fazer alguns cursos de italiano, porque gosto muito. Até a gente brinca bastante com os nossos conselheiros do Comites, Ladir Brandalisa e Juvenal Dal Castello, do fato que o cônsul deveria falar italiano. É um patrimônio histórico enorme. Muitos italianos, quando chegam aqui no Rio Grande do Sul, estão emocionados com as pessoas que falam italiano depois de 150 anos. Manter essa grande cultura do italiano é um patrimônio a ser preservado. E o Consulado Geral da Itália tem o dever, eu acho, de apoiar todas as iniciativas feitas pelas associações de valorização do italiano. Ao ano 2024 você vai ver algumas atividades bem bacanas que estamos organizando com o consulado para apoiar, para valorizar ainda mais o conhecimento dessa língua. Ok, senhor cônsul, vamos falar um pouco de números, né? Consta que de 500 passaportes por ano, por mês, aliás, o senhor está expedindo 1.500. Como é que o senhor conseguiu esse milagre? Ou antes não se trabalhava? Eu agradeço muito, mas não é o senhor que não sou eu que consegui esse milagre. É tudo o Consulado Geral, os funcionários do Consulado Geral que estão fazendo um trabalho fantástico. Eu estou sem palavras para descrever o trabalho que estão fazendo, que é um trabalho enorme, maravilhoso, e a rede honorária. Porque lembra sempre que a gente começou esse trabalho de interiorização dos serviços consulares. Então, esses grandes números que estamos fazendo são também, posso dizer, filhos daquele trabalho que foi feito no interior do Estado, junto com a rede honorária e o Comites, sempre apoiando, né? Mas estamos muito felizes. Como o senhor colocou, estamos fazendo uma média de 1.500, 1.600. Em novembro fizemos mais de 1.200 passaportes. Isso faz com que os nossos cidadãos estão vendo, né, um ritmo diferente no atendimento, mas não somente na quantidade de passaportes, mas também na qualidade do atendimento. Porque vemos todas as pessoas sorrientes, né, saindo do consulado. Isso para nós é uma joia, porque significa que as pessoas apreciam o nosso trabalho, e isso faz com que nós estamos com um grande orgulho em fazer esse trabalho, porque na verdade o sentido último do nosso trabalho é fazer com que os nossos cidadãos sejam satisfeitos e orgulhosos de ter esse documento vermelho na mão saindo do consulado. Bom, o passaporte é consequência de um ato que precede, que é o reconhecimento formal da cidadania, um direito que pré-existe, né? As pessoas que são descendentes. Como é que está esse setor, senhor cônsul? O senhor parece que o senhor não entrou nessa da barreira eletrônica do pré-nota-me, o senhor está fazendo um atendimento direto, embora esse atendimento direto existe algumas críticas sobre ele, porque parece que é terceirizado. Como é que está funcionando esse setor de cidadania? Eu sou o chefe do setor cidadania. Eu não deleguei ninguém. Então, o chefe do setor cidadania sou eu pessoalmente, assumo toda a responsabilidade do que o setor cidadania está fazendo. Eu acho um trabalho brilhante que está sendo feito.
pelo setor cidadania. Esse ano, que foi um ano de reformas, né, foi um ano de reconstrução do Consulado Geral, vamos acabar com quase 4.000 cidadanias reconhecidas. O senhor faz a aritmética, significa pelo menos uma coisa como 350, 400 cidadanias por mês, sem contar as cidadanias por casamento e os trentinos. O senhor não computa nessa questão os trentinos? Cidadanias iure sanguinis, sem contar casamento e trentinos, que é outra coisa. Então eu acho um sucesso incrível. Recomeçamos, né? A gente não tem um pré-notami em Porto Alegre. Temos um sistema diferente. Isso não significa, eu acredito, do que entendo falar, que o pré-notami algumas vezes tem problemas, outros consulados não têm problemas. Por enquanto, Porto Alegre ainda decidiu de não implementar o pré-notami. Então, no setor cidadania temos uma fila de espera, que a gente tem que reconhecer que é muito longa. A cidadania italiana não é fácil. O senhor sabe que o Rio Grande do Sul tem mais de 4 milhões de descendentes de italianos. Então, nós estimamos mais ou menos 70.000 pessoas na fila de espera. Então, é um número enorme. Eu, pessoalmente, tenho uma grande consideração e respeito pelas pessoas que estão na fila de espera com a gente, né, com o Consulado Geral da Itália, porque acreditam no serviço público do Consulado Geral. Então, por isso que nós devemos ter um grande respeito por essas pessoas. Ao mesmo tempo, eu sempre falo isso com os nossos cidadãos, né, que a cidadania italiana não é um processo fácil. A lei da cidadania italiana é uma lei muito generosa, né? Não tem limites geracionais, não tem que aprender o italiano para ser cidadão italiano, não tem que fazer um exame para demonstrar o conhecimento da cultura italiana. Mas é um processo um pouco burocrático, né? Que as pessoas têm que entender. Muitas vezes tem aquele problema de conhecimento também da lei italiana, né? E ao mesmo tempo, eu falo sempre isso, que 10 anos na fila de espera é um período bastante longo para aprender alguma coisa mais sobre a cultura italiana, né? Então é muito triste, a gente já falou disso, muito triste ver aquelas pessoas, né, estando na fila de espera por 10 anos, entrando no consulado o dia da entrega da documentação e falando graças. Em espanhol? Em espanhol. Sabe, significa, a pergunta que é que o senhor fez nos últimos 10 anos que estava na fila de espera. Se aproximou do Consulado Geral, participou das atividades do comitê, participou da nossa comunidade, entrou em contato com uma escola de italiano para aprender a cultura do país que o senhor queria ser cidadão. Nada. Então isso, às vezes, isso claramente acontece às vezes, coloca um problema também cultural, né, na cidadania italiana, porque significa que muitas vezes as pessoas só vejam a cidadania italiana como um instrumento, né, para viajar, para obter alguns benefícios, mas não deveria ser isso, não pode ser somente isso. Tem que ser também um sentimento de pertencimento a uma comunidade nacional. Então o trabalho a ser feito é muito grande, mas não somente pelo consulado, né? O cônsul fica aqui, a gente falou, alguns anos, depois vai embora, tem um outro chegando. Esse é um problema cultural de todos vocês, né? Dos intelectuais, dos jornalistas, daqueles que ficam, que tem um pouco que refletir sobre o conceito de cidadania. Nesse gracia não está incluído o que falam graciadil, né? O italiano. Porque temos alguns fatos aí, por exemplo, Dante Alighieri em Curitiba faz um esforço muito grande para lotar uma sala de aula. E a turma do italiano, lá na Unioeste, em Medianeira, no oeste do Paraná, abre a inscrição com 100 vagas, em meia hora lota e fica mais outro tanto na fila. Vão mães, avós com as crianças na escola
a aprender a língua do nono, da nona, ou a própria língua que falavam em casa ou deixaram de falar. O senhor, como o senhor mesmo disse, não faz diferença nenhuma. Para esse efeito cultural, inclusive de os que advogam a necessidade de as pessoas, para haver reconhecido a cidadania, pelo menos soubessem falar o italiano. O italiano vale também? Claro, é normal. Mas eu coloquei um exemplo, né? Não sei qual é a percentual, mas eu, por exemplo, vou falar o seguinte: eu me emociono muitas vezes quando vejo famílias de 20, 30 pessoas. Primeiro, o momento da entrega da cidadania muitas vezes é como o Natal, né? 30 até 40 pessoas da mesma família se reunindo no Consulado Geral da Itália para entregar a cidadania. É um momento belíssimo, é um momento emocionante. O senhor, inclusive, dá difusão a isso. Eu vi outro dia no Instagram uma família recebendo lá, o senhor fazendo festa com a família. É lindo, é um momento lindo. É um momento lindo. Eu vi pessoas chorando, né? Pessoas muito emocionadas. Até com o passaporte do antepassado na mão, aquele passaporte que trouxeram no navio, né? Chegando aqui. Na maioria dos casos, essas pessoas falam italiano, falam um pouco de italiano, mas tem um sentimento forte de pertencimento à Itália, tem um grande amor pela Itália. Esses casos não tem como não ser orgulhoso dessas pessoas entregando a cidadania no consulado. Mesmo que seja aquela Itália fixa na cabeça, que não existe mais? Claro, mas certo, normal, é um orgulho, né? Ter todos esses cidadãos aqui a 15 mil quilômetros da Itália é um orgulho, orgulha o nosso passado, é um orgulho para a Itália, é uma força da Itália, é uma grande força da Itália, é um patrimônio da Itália. Nós somos muito felizes com todas essas famílias virando italianas. Eu falei de alguns, né, que às vezes não têm aquela vontade de ser cidadão italiano, só tem a vontade de ter a cidadania italiana, que é diferente. Mas eu acho que são uma minoria. A maioria das pessoas tem vontade de ser italianos, tem grande consciência da própria identidade italiana. E nós, como funcionários públicos, temos a obrigação de estimular, né, de valorizar ainda mais essa identidade italiana. Com os recursos que temos, que poderiam ser maiores, mas é um trabalho que a gente faz com grande paixão. O senhor sabe que na sua área também nem todo mundo pensa assim, né? Nós temos um histórico de obstrucionismo até na área consular, em função talvez até da grande demanda, etc. e tal. Temos aí a barreira eletrônica do pré-nota, que o senhor não aderiu, etc. e tal. O senhor então me leva a fazer a seguinte pergunta: o senhor acredita nessa tese aí que vem na comunidade italiana no exterior um recurso ou um problema? Não, recurso. Mas se não fosse um recurso, eu acho que a Itália não teria consulados gerais nesses estados. O problema, talvez, algumas vezes é um problema de gestão, um problema administrativo. Você sabe que não é fácil organizar serviços consulares para 120 mil pessoas, como no caso do Rio Grande do Sul, com mais 70 mil pessoas na fila de espera, com, às vezes, recursos um pouco limitados. Eu não acho que tinha alguns obstrucionismo, como o senhor falou. Tem um desafio administrativo, isso sim, que a gente tem que encarar na melhor forma possível para deixar os cidadãos italianos satisfeitos e orgulhosos do nosso trabalho. Senhor cônsul, se eu me permita, nós tivemos, inclusive, institucionalmente, uma parte do governo italiano envolvido numa tese que, de todas as formas, tentava negar esse direito, que o senhor mesmo disse que é amplo,
né, na questão da tese da grande naturalização brasileira, por exemplo, quer dizer, de uma pancada só, eliminaria aí, vamos dizer, 50% da fila. E isso, nesse argumento, esteve envolvida, inclusive, a advocatura do Estado italiano, a advocacia geral da União, como dizemos aqui, né? Como parte de exatamente um trabalho, nós somos demais, né? Inclusive, como disse uma certa vez a secretária-geral do Ministério do Exterior, ela dizia que tinha que socorrer os cônsules, que na América do Sul metade da América do Sul é italiana. Quer dizer, não tinha como resolver esse problema a não ser pedir socorro até para o parlamento, né? E o senhor vê a coisa de forma diversa. O senhor advoga a tese da Itália diaspórica, a diáspora, a grande diáspora italiana, que hoje era um problema, hoje é um recurso, o senhor mesmo disse, né? Mas isso institucionalmente, politicamente, esse debate existe dentro da área diplomática italiana ou não? Pergunta però che tem que fazer aos políticos. Você está falando com o cônsul da Itália. Não é uma pergunta que pode fazer ao cônsul da Itália. O cônsul da Itália tem que organizar os serviços, é um funcionário, tem que lidar com a legislação atual, qual que seja. Não tenho algum interesse na política, nem na legislação, pode ser qualquer coisa, mas eu tenho que lidar com a situação que é atual, com os direitos que estão estabelecidos na lei italiana atual. Pessoalmente não me sinto competente para fazer algum comentário sobre a política. Não é o meu trabalho, não é o meu mandato. Eu sou um funcionário do Estado. É muito importante isso que o senhor fala, porque as manifestações que nós temos, a manifestação não, atos. Eu mesmo sou testemunha disso. A INSIEM, historicamente, tem abraçado essa questão do direito natural que existe, abrangente, sim, eu tenho recebido, inclusive, boicotes, censura. Para muita gente é incômodo discutir essa questão, senhor cônsul. Fala que no Consulado Geral da Itália em Porto Alegre não tem boicote e censura. Todos aqueles que têm direito em fazer a cidadania fazem, com os problemas que temos discutidos. Depois, eu não me sinto a pessoa adequada para falar sobre isso. O senhor tem que entender, tem deputados, tem o CGE, tem o comitês, tem muitas pessoas que possam falar sobre isso. Eu sou uma pessoa muito objetiva, però. Eu gosto de trabalhar cada dia da minha vida. Trabalho no Consulado Geral da Itália para que os serviços sejam cada vez melhores. Eu não gosto de falar, porque senão o meu trabalho seria diferente. Teria sido um político ou talvez outra coisa. Faço o cônsul da Itália e tento fazer o cônsul da Itália da melhor forma. Então, se o senhor quer falar de serviços consulares no Consulado Geral do Rio Grande do Sul, falamos. De outras questões, eu não me sinto a pessoa adequada para falar. Ok. Voltamos então à questão. Nós, desde 2014, está sendo cobrada uma taxa para administrar, ou vamos dizer, para reconhecer esse direito. Tem uma parte que volta para o consulado. Como é que está sendo aplicado esse recurso aqui Para mim é muito importante esse recurso. É um recurso que eu vejo como muito importante. O 30% da taxa de cidadania... Resolve a questão? Não sei se resolve a questão, mas posso falar para o senhor que é muito importante para mim. Eu até consegui criar um serviço de call center que está sendo um sucesso graças a esses recursos. Os digitadores
que nos ajudam bastante, foram contratados, né? O contrato de serviço de trabalho interinal foi feito com esses recursos. Não posso falar pelos demais consulados, eu falo do que eu conheço, do que eu trabalho cada dia. Os recursos do 30% da cidadania são muito importantes para nós. Eu posso lhe dizer que são um recurso que nos permite de aprimorar os serviços. Isso sim, sem dúvida. Existe uma época que a gente tinha informação de números, na época da Task Force. Foi instituída em 2000 antes de 2010. A Task Force nasceu e se distribuía todo mês a informação, tinha lá um quadro, tantas cidadanias, etc. Isso foi simplesmente, paulatinamente, foi escondido na gaveta. Eu tenho dificuldade de obter números hoje, aliás, não obtenho. E os últimos que divulguei, inclusive, recebi reprimendas e se procurou caçar quem que me passou os números. Por que existe esse segredo? Por exemplo, quanto de recurso de cidadania recebe o consulado de Porto Alegre? Esses números, é possível saber? Existe transparência nisso ou não, senhor consulado? Depende do ano considerado. Depende dos números de cidadanias feitas. Mas é um número bem fácil a recuperar. Também pelos jornalistas. Pode fazer simplesmente a aritmética, considerando o número de cidadanias iure sanguinis feitas, e daí calculando o 30% de cada cidadania iure sanguinis, e você pode calcular quantos recursos o consulado geral obtive. Mas tem sempre que considerar que esse recurso chega um ano depois. Sim. E então a disponibilidade do recurso das cidadanias de 2022, por exemplo, vai ficar para 2024. Que vai ser recebido pelo consulado no final de 2023 e pode ser utilizado para fazer a programação de 2024. Então, eu acho que não tem algum problema de transparência nesse assunto. Não, perdão, quando eu falo transparência, eu falo em termos gerais, porque, de fato, é uma caixa fechada. A gente não consegue saber quanto que já tentamos saber dos consulados, já tentamos saber da embaixada, na verdade, até da área de política. Aí você tem pedaços de números, mas não se consegue fechar uma conta, né? A mesma coisa com relação até ao número de cidadanias, de práticas desenvolvidas, né? A questão geral, quando eu falo, é o problema da transparência, porque na Itália, por exemplo, eu sei, a área administrativa, do governo, etc., é muito sensível às críticas da imprensa, atende, etc. Aqui, nós estamos um pouco distante da Itália, e essa transparência não é algo tão comum por aí. Nós tivemos casos, fatos, em que a transparência aconteceu, a abertura. Eu poderia até citar cônsules que me disseram, olha, eu não posso falar sobre isso. Quer dizer, por que seria isso? O que há atrás dessa caixa de Pandora? Essa é uma pergunta, mais uma vez, que eu não sei responder. Pessoalmente, nós utilizamos os recursos da cidadania, o 30%. Não sei comentar sobre isso, Perón. Você acompanha a comunidade italiana no Brasil faz 30 anos, mais ou menos. Eu acabei de chegar faz um ano. Até eu nem conhecia muito sobre a cidadania italiana antes de chegar. Agora posso me considerar um expert, mais ou menos. Mas do que você falou da Task Force, dessas questões de que aconteceram no passado, eu tenho pouco conhecimento. Posso confirmar o que já eu falei, que como gestor público, esse 30% de recursos da cidadania é útil. É útil pelo Consulado Geral da Itália porque nos permite aprimorar o serviço. O senhor diria que depende desses 30%
Inclusive o sucesso que o senhor está tendo com os números aqui, depende disso também. Não é só questão gestional, de gerência, é que também questão de recursos. Eu falei que ajuda. Ajuda. Não depende disso. Eu falei que o sucesso, eu nem falaria de sucesso. Se o Consulado-Geral da Itália está trabalhando discretamente bem, porque depois a gente tem que manter os pés no chão, né? Porque os desafios pela frente são enormes. Para mim não temos alcançado nada ainda, temos muitos desafios pela frente. Mas se os serviços no Consulado-Geral da Itália estão funcionando razoavelmente bem, é graças ao trabalho dos funcionários, de todos os setores, que foram organizados, certo, de maneira boa, também da colaboração dos cidadãos, porque os cidadãos estão colaborando, estão entendendo o que está acontecendo. O Comites, a rede honorária, que está fazendo um trabalho extraordinário. Depois, claro que o 30% da cidadania também pode ajudar o consulado, de um ponto de vista administrativo, para manter os legisladores, para reforçar os serviços consulares, porque vocês sabem que tem um vínculo no uso desses recursos, que é o reforçamento, né? Não sei como se diz em português. Reforçamento dos serviços consulares. Então a gente está utilizando com esse sentido. Compramos novos scanners, né? Compramos novas máquinas, novos computadores, temos, né, renovado a tecnologia do consulado também com aqueles recursos. O senhor tem estabelecido aí um tipo de atendimento localizado no interior, né? Como é que está funcionando isso? O senhor vai lá, faz o passaporte, expede o passaporte lá, o cara não precisa vir para Porto Alegre? Isso. É isso. Fizemos mais ou menos 6 ou 7 missões no interior de funcionário itinerante, né, de consulado geral itinerante. A ideia era fazer uma visita consular em cada cidade onde a gente tem um cônsul honorário, um agente honorário, e oferecer um serviço às nossas comunidades, aproximar o consulado geral à comunidade italiana presente no território. E foi um sucesso, porque nos permitiu demonstrar uma proximidade a todas as comunidades no interior. Fizemos Farroupilha, foi a primeira, dia 20 de maio. O 20 de maio, o senhor sabe que é um dia simbólico aqui no Rio Grande do Sul, porque é o dia da chegada das primeiras famílias de imigrantes italianos nesta região. Farroupilha, Nova Milão. Depois fizemos Carlos Barbosa, que é outra cidade muito importante, perto de Garibaldi, onde visitamos também na Tramontina, fomos recebidos pelo prefeito, e fizemos mais de 130, 140 passaportes em 2 dias. Depois fomos para Passo Fundo, em Marau, fomos também para Santa Maria, e fomos para Bento Gonçalves e Caxias do Sul. Inauguramos uma maquininha fixa no consulado honorário, que faz passaportes para as pessoas com mais de 60 anos e para aqueles com menos de 18 anos. Isso também para facilitar, né, as pessoas com doenças, pessoas com dificuldades, com necessidades especiais, as famílias que têm, às vezes, crianças, não, que têm dificuldades em se deslocar para Porto Alegre. É um serviço que a gente está fazendo pelas pessoas. Essa limite, né, das pessoas com mais de 60 e menos de 18 está somente em Caxias. No resto do estado a gente fez um serviço aberto a todos. Esse agendamento é local também? O agendamento é feito junto com o nosso consulado honorário. O consulado honorário passa para nós os pedidos. Nós fazemos um controle dos pedidos. Isso acontece também em Porto Alegre. Nós não temos o Prenotami, mas temos um sistema de filtro dos pedidos.
para verificar, né, o estado civil, para verificar que tudo seja certo, né, com o cidadão italiano, para verificar que não tem algum problema no momento que a gente tem que imprimir o passaporte. Eu acho muito triste, né, quando um cidadão italiano vai até o consulado, ao guichê, se dá conta do fato que não pode imprimir o passaporte. Então a gente tenta de solucionar isso antes, fazendo um filtro, cuidando, consertando tudo o que tem que ser consertado, de maneira depois a imprimir o passaporte. Está funcionando muito bem. Quer dizer, não existe praticamente mais contencioso nessa área de passaporte? Não existe? Contencioso, isto é, a espera, a fila? Não, existe ainda. Temos mais ou menos 8 semanas. Antes, eu lembro que quando cheguei eram 2 anos e meio. Uma boa diferença, né? Quer dizer, alguém quer o passaporte, tem uma perspectiva de... Entre 8 e 10 semanas, né? Que eu acho razoável. A minha mãe, eu lembro sempre isso, a minha mãe que tem que vir me visitar, pediu o passaporte na Itália, foi mais de 6 meses, mais ou menos. Depois ela não tem urgência, claro, mas acho que Porto Alegre, os cidadãos de Porto Alegre possam se considerar bastante satisfeitos do que estamos fazendo. Não, eu, pelo menos, sou muito orgulhoso do nosso consulado geral, dos nossos serviços. Senhor cônsul, o senhor está 1 ano e pouco aqui, tem mais, pelo menos, em tese, 3 anos, vamos colocar redondo, 3 anos pela frente. Com a experiência e toda a visão que o senhor tem nesse primeiro ano, como é que o senhor imagina para frente? O senhor tem algum objetivo? Acabar com a fila da cidadania e por aí? O Consulado Geral da Itália não pode continuar ficando onde está. A sede? Não pode. Tem um problema de segurança, tem um problema de affollamento, não sei como dizer, de muitas pessoas, né? Dentro do consulado tem um problema de... A sede ficou pequena para o serviço? Eu acho que a sede foi colocada lá num momento onde os cidadãos italianos registrados eram mais ou menos 40 mil. Agora estamos com 120 mil. É um número bem grande. E é um problema administrativo. Então, estou tentando o sonho, não sei se é um objetivo, mas um sonho é tentar mudar de sede. Isso seria o grande objetivo pela frente. Depois continuar esse trabalho, tentar sempre de aprimorar, de melhorar, pode sempre ser feito mais. Eu sempre vejo isso como é um desafio administrar os serviços consulares. Numa sede onde o número de cidadãos italianos cresce a um ritmo do 7% por ano. Imagina uma cidade com um crescimento desse tamanho, né, do 7% ao ano de cidadãos. É um desafio, mas a gente tem que encarar, tem que tentar sempre aprimorar os serviços. E depois eu me sinto bem aqui, né? Trabalho bem, gosto muito do país, gosto muito da região, adoro Porto Alegre, me sinto muito em casa, apesar da distância da família. Então vejo os próximos 3 anos como 3 anos felizes pela frente. Isso sim, com certeza. E também divertidos, porque no final, quando a gente trabalha bem, também se diverte. Então eu quero me divertir junto com a nossa comunidade, fazendo coisas bacanas. Quero somente que os próximos 3 anos seja como esse primeiro, né? Divertido, muito trabalho, muito compromisso. Ainda estamos esperando a visita do embaixador, que vai ser uma marca importante na nossa gestão. 2024 vai ser
um ano interessante, muito trabalho pela frente, muitas coisas para fazer junto com a nossa comunidade, com o comites, com a rede honorária. Come si dice non vedo l'ora? Non vedo l'ora. Não vejo a hora. O senhor falava em 4 milhões de ítalo-gaúchos, né? Fazendo uma comparação, o senhor seria hoje o governador ou o prefeito de uma cidade com 4 milhões de pessoas, que na Itália parece que nem existe exatamente isso, né? Não sei quantos milhões tem Roma hoje atualmente, né? E, no entanto, o senhor está com quantos funcionários no consulado? Funcionários de carreira e os contratados? Nós somos, incluindo o cônsul, 5 funcionários de ruolo, um só diplomata, que sou eu, e 12 funcionários consulares contratados localmente, mediante procedimento concursual, para concursual. Então somos 17. Quer dizer, mesmo que o senhor conte com a boa vontade e a colaboração de comites e a agência honorária, etc. e tal, as agências honorárias, o senhor não acha que isso é pouco? Por que temos tanta dificuldade de ter pessoas, mais gente para cá? É porque temos problemas demais, senhor cônsul? O pessoal não gosta de trabalhar? Não. A informação de que, inclusive, para preenchimento de titular de consulado, por exemplo, de Curitiba, chegamos na iminência de praticamente ninguém se inscrever, ninguém queria... O Rio de Janeiro é a parte, né? Todo mundo quer ir para o Rio. Olha, vou falar da minha experiência. É verdade que antes de chegar aqui eu tinha um pouco de medo. É verdade. Na Itália, talvez, eu posso falar somente da minha experiência. Não sei nada de Curitiba, desculpe, però não posso falar sobre Curitiba. Mas eu tinha medo do Brasil, é verdade isso. Talvez tenha um problema de comunicação do Brasil. Por exemplo, muitas vezes tem aquele preconceito que eu tinha também antes de chegar aqui, porque o Brasil é um pouco Rio de Janeiro, São Paulo e as praias do Nordeste, né? Tem pouco conhecimento sobre o sul do Brasil, muito pouco. Eu não tinha alguma ideia do Rio Grande do Sul antes de chegar aqui. E talvez esse é um problema de valorização, não sei, de comunicação maior sobre o Brasil, que é um continente, e que talvez na Itália não seja bem conhecido como deveria, né? Muitas vezes na Itália tem alguns preconceitos, difícil, né, a superar isso. Precisa de mais comunicação. Eu, por exemplo, aqui em Porto Alegre não tenho problema, não percebi algum problema de segurança desde a minha chegada. Tem muitas cidades italianas muito mais perigosas de Porto Alegre, na minha opinião, na minha percepção pessoal. Mas muitas pessoas chegando em Porto Alegre da Itália, a primeira questão que fazem para o cônsul é: cônsul, quando posso sair de casa, o que é que posso fazer, quais são os bairros onde eu posso ir. E isso fala muito, né, daquele preconceito, né? Tem uma pessoa me falando faz algumas semanas, um italiano chegando aqui no Rio Grande do Sul me pedindo: cônsul, tenho que fazer o vaccino, né, contra a malária. Que fala muito, né, de como muitas pessoas não têm alguma noção do Brasil. Porto Alegre, falar de malária, você entende? Não é a Amazônia, estamos a mais de 1000 quilômetros da Amazônia. Então, acho que isso é uma coisa a encarar. O fato de entender que o Rio Grande do Sul, por exemplo, é um estado seguro, um dos estados mais economicamente desenvolvidos do Brasil. Poderia ser uma região italiana ou europeia, sem problema, com um patrimônio de 4 milhões de italianos, que na minha opinião é um potencial, não é um problema, é uma enorme
potencial a ser valorizado. Pois, claro, a cidadania é uma outra questão a ser gerenciado do ponto de vista administrativo. Mas da um ponto de vista como diplomata, eu vejo que tem muito trabalho pela frente. Mas, de qualquer forma, o senhor precisaria de mais gente no consulado. O que seria o ideal hoje? Olha, eu sempre brinco que qualquer pessoa a mais é um recurso a mais, né? Claro que se a gente se nós tivéssemos um Instituto Italiano de Cultura, isso ajudaria enormemente. Também mais leitoras, também mais dirigentes de escola, isso ajudaria muito na parte de promoção da língua italiana também. Isso sem dúvida, mas a Embaixada da Itália em Brasília está ciente disso. Todos estão fazendo um trabalho excepcional. O meu colega Andrea De Zogos, na Embaixada em Brasília, está fazendo um trabalho extraordinário também. A coordenação dos serviços consulares num estado como o Brasil não é fácil. Porque as comunidades são diferentes. Isso faz com que cada consulado tem que lidar de maneira diferente, eu acho, né? Eu não sei como ele consegue fazer aquele trabalho de coordenação consular, mas é um trabalho que está fazendo de maneira extraordinária. Então, todo o sistema Itália no Brasil me parece envolvido nesse sentido, para aprimorar cada vez mais, para melhorar cada vez mais. E nós estamos aqui para melhorar cada dia mais. O senhor falou que faz um Instituto de Cultura aqui. Por que no Sul nós não temos? Qual a sua percepção disso? Mas não sei, claro, é difícil instituir institutos de cultura. Imagino que não deve ser fácil. Depois, tem também talvez aquele desconhecimento, né, do sul do Brasil, talvez. Muitas vezes o sul do Brasil não é conhecido. Eu, antes de chegar aqui, não conhecia nada do sul do Brasil. Foi uma surpresa para mim. Imagino que seria uma surpresa para todos aqueles que viessem aqui visitar. Né? Se dariam conta da existência de uma região rica, potencialmente importantíssima, com uma comunidade italiana fortíssima, dinâmica. Então, voltamos àquilo que estávamos falando, né, do conhecimento, de fazer com que o Rio Grande do Sul seja mais conhecido, seja colocado na mapa mundial, mas isso não é fácil. O senhor disse inicialmente na entrevista que o senhor não faria mais o cônsul. Por quê? O que o senhor vai fazer? Eu falei isso porque, para mim, ser cônsul aqui foi a honra mais grande da minha vida. Ser tão jovem cônsul geral aqui no Rio Grande do Sul foi o privilégio mais grande da minha vida. Então, eu acho que pela frente gostaria mais de fazer trabalhos diferentes, né, do consular. Porque foi tão forte, é uma experiência tão forte que eu não me vejo em algum outro lugar fazendo o mesmo trabalho. O senhor mudou, então, seu conceito sobre o Brasil, a partir do momento que o conheceu? Sim, sim. Não, mas o Brasil é um país fantástico. Eu tenho grande ciúme, però, dos nossos italianos, dos nossos cidadãos italo-brasileiros, porque a cada vez eu vejo eles como pessoas que têm uma cidadania a mais do que eu. Eu também gostaria de ter a cidadania brasileira. Não posso, isso não é um pedido de casamento para ninguém. Mas eu sempre falo isso com os nossos cidadãos, né? Que eles têm a grande sorte de ter a cidadania dos 2 países mais lindos do mundo. É uma grande sorte. E para mim
É uma satisfação, uma joia estar aqui pelo carinho que eu recebi. Sempre o senhor deve saber que nós estamos bem onde nós nos sentimos em casa. Nos sentimos bem em casa porque temos o carinho, né, dos nossos familiares, dos nossos parentes. Eu me sinto em casa porque a cada vez sou recebido com um enorme carinho. Não somente pelos italianos, todos. E todos que sejam, todos os brasileiros, todos os gaúchos, que sejam descendentes de alemãos, de poloneses, de portugueses, todos, até não, os descendentes de africanos, os descendentes de indígenas. Todos os que eu encontrei têm um carinho enorme pela comunidade italiana, todos têm um respeito gigante pela comunidade italiana, no sentido que eles se dão conta da enorme contribuição da nossa comunidade no desenvolvimento desse Estado nos últimos 150 anos. A generosidade, a vontade de trabalhar, essa é uma comunidade muito trabalhadora, a comunidade italiana, muito generosa, com grandíssimos valores culturais que fazem com que eu esteja cada dia mais orgulhoso de representá-los e com a responsabilidade cada vez melhorar, fazer mais, porque essas pessoas merecem. O Rio Grande do Sul é um estado com 4 milhões de italianos, de descendentes de italianos, com um carinho e um amor pela Itália que eu nunca vi em outros lugares do mundo. Aliás, a presidente do Conselho de Ministros, Giorgia Meloni, disse esses dias que a Itália não conhece esse grande amor pela Itália que existe fora. Ela se manifestou surpresa com essa busca, essa voglia de Itália, né? E o senhor, de certa forma, traduz também, ressona aqui esse tipo de visão. O que está faltando para fazer isso de fato acontecer? A Itália não conhece, então, as suas comunidades no exterior, né? Mas não sei se não conhece a sua comunidade no exterior. É claro que tem 15 mil quilômetros de distância, né? Però isso é difícil a colmar essa distância. É um trabalho que nós estamos fazendo também para aproximar cada vez mais. Eu, por exemplo, uma coisa na qual estamos trabalhando é a conexão aérea. Eu vejo na conexão, um transporte direto Porto Alegre-Roma seria importantíssimo para melhorar essa compreensão recíproca, para fazer com que cada vez mais todos os gaúchos, não somente os italianos, né, que são a maioria, mas enfim, possam conhecer o nosso país, para estreitar laços comerciais, culturais. O transporte tem uma importância fundamental nesse sentido. Porto Alegre tem um aeroporto moderníssimo. Então, eu acho que é mais grande do que isso. A gente tem que entender que o Latinoamérica, tudo. Depois, Porto Alegre é o centro do Mercosul. Então, é um trabalho que estamos fazendo, que não está fazendo somente o cônsul. Eu vejo que o governador tem muito compromissos nesse sentido de valorizar ainda mais o Rio Grande do Sul. O vice-governador Gabriel Souza foi semana passada em China, até foi para Dubai na COP26. O prefeito de Porto Alegre é consciente dessa necessidade, né, de valorizar ainda mais Porto Alegre da um ponto de vista global. Esse não é somente um trabalho de um cônsul italiano, esse é um trabalho que o cônsul italiano deve fazer no âmbito de um time, junto ao time da política local, de todos os funcionários do Estado gaúcho. Estamos todos com o mesmo objetivo de aprimorar, valorizar ainda mais, e tem muito trabalho pela frente nesse sentido. Sr. cônsul, dá para esticar essa conversa, está muito agradável. Mas eu proporia, assim, o senhor fazer uma mensagem final
dirigido principalmente, obviamente, aos ítalo-gaúchos, mas também aos ítalo-brasileiros, dentro dessa sua visão macro aí Posso falar somente aos ítalos gaúchos. Ítalos brasileiros deve ser o nosso querido embaixador a fazer. Eu posso dirigir uma mensagem aos ítalos gaúchos do que estamos entrando numa fase importante, 2024, que é um ano com grandes desafios pela frente, não somente no que se diz com respeito aos serviços consulares, às visitas que faremos no interior do estado, mas também porque estamos nos aproximando da data principal, que é 150 anos da imigração italiana. O senhor deve saber que aqui no Rio Grande do Sul, na verdade, essa data é mais... Estamos 148 esse ano, né? Mas eu gostaria de fazer com que esses próximos 2 anos, 2024 e 2025, fossem lembrados como uma marca do Consulado Geral da Itália em Porto Alegre e de toda a nossa comunidade. Então eu mando uma mensagem para continuar a acompanhar as nossas redes sociais, as atividades do Consulado Geral, ficar juntos, continuar a participar das atividades do comitê, das associações que são importantíssimas e fazem um trabalho extraordinário em todo o estado. Então, continuar a participar das associações, porque a participação é paradigmática, é a declinação mais importante do conceito de cidadania. E isso é importante. E também estar juntos, porque no final a nossa cultura, a cultura italiana é uma cultura que se realiza, se exprime muito bem no fato de estar juntos, de almoçar juntos. A minha avó sempre me falou, para mim a cidadania italiana é a minha avó, né? Que falava sempre que ser italiano significa comer 8 na mesa quando tem comida somente por 4. Essa é a cidadania italiana, esse é ser cidadão italiano para mim. Então, estamos juntos e vamos para frente. Viva l'Italia, viva o Brasil. Sempre.